Bem-vindo então à nossa penúltima aula nesse módulo que é como ele nos salva e qual o resultado dessa salvação. O que nós vemos é que a Escritura nos mostra que o nosso Salvador nos salva pela teologia da cruz. Lembra que nós falamos disso lá na primeira aula? Teologia da cruz, teologia da glória. Então, nosso Salvador nos salva por meio da teologia da cruz. Como é a teologia da cruz, Alexandre? Lembrem, Babel, teologia da glória, Betel, teologia da cruz. Betel é Deus fazendo uma casa para nós. O que nós vemos em João 1 é, primeiro, Jesus se demonstrando como um Messias que constrói uma escada entre os homens e Deus. Ele diz para Filipe, você verá uma escada sendo construída e os anjos subindo e descendo da terra para o céu. Nós vemos em João 2, Jesus dizendo, destrua esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. E João está dizendo, está falando do seu corpo. Então, Jesus nos mostra que ele é a teologia da cruz. A teologia da cruz culmina onde? Na cruz, obviamente. Por isso que é a teologia da cruz. Como Deus nos salva? Fazendo que Jesus seja morto numa cruz por nós. A humilhação de Deus é a exaltação do homem. A nossa humilhação de dizermos, Deus, nós não podemos nos salvar, é a exaltação nossa. Perceba que Deus diz, Deus dá graça aos humildes. Deus dá bênção aos que são humilhados. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a nossa pobreza é a nossa riqueza. A pobreza de Deus é a riqueza do ser humano. Quando Jesus se humilha na cruz, ele nos providencia um meio de salvação. O que Jesus fez na cruz foi restaurar as esferas que nós vimos quebradas lá em Gênesis. Por exemplo, a esfera entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora ele traz os homens novamente para Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por ele. É ele que faz com que o homem e Deus agora sejam restaurados. Perceba, Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é o meio de ligação? Timóteo, 1 Timóteo, se não me engano, 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Então, perceba, Jesus fez a restauração, a reconciliação entre Deus e os homens. 2 Coríntios, abre comigo, 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ver isso acontecendo, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo é um meio de reconciliação entre Deus e os homens. A esfera que foi quebrada no Éden por causa do pecado de Adão é restaurada agora em Jesus. A esfera dos relacionamentos humanos agora são restaurados em Jesus. Perceba que Jesus não disse na igreja, vocês são sócios uns dos outros, vocês são amigos uns dos outros. Jesus diz, vocês são irmãos uns dos outros. A humanidade em si é restaurada. Nós nos tornamos uma grande família. A palavra igreja significa comunidade. Esse senso de divisão que nós tínhamos por causa do pecado, agora ele é restaurado em Jesus. Em Jesus, Efésios 2 vai dizer isso, nós somos transformados em um só corpo. Nós nos unimos numa só unidade, num só conjunto. Agora nós somos um de fato. Agora, aquele senso de Babel, de construir algo para si, as nações se juntando e depois se dispersando com línguas separadas, cada um com a sua língua separada. A Alexa falou aqui do meu lado, mas tudo bem. Não era para ela estar falando, mas ela está falando. Tudo bem, tem problema. Depois a gente corta ou a gente deixa. Eu gosto de deixar. Então, se quiser deixar, pode deixar, não tem problema. Então, nós vemos em Babel, a união dos povos a fim de se chegar até Deus e Deus dispersando eles através de línguas diferentes. Nós vemos em Atos, povos diferentes sendo unidos por uma língua comum, a língua do Espírito Santo. Então nós vemos que Deus está unindo novamente o povo, trazendo de novo esse senso de união, que foi utilizado para o mal, agora sendo utilizado para o bem. A glória que Babel dizia, vamos fazer que o nosso nome seja conhecido, agora as nações se juntam em torno do nome de Jesus, do nome do Cristo. Então relacionamentos humanos são restaurados. Nós temos também relacionamento com a natureza restaurado.
Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5 que agora nós somos nova criatura, uma nova natureza. A própria natureza em Apocalipse 22 é restaurada, é recolocada no seu lugar. Eis que faço nova todas as coisas. Deus está restaurando tudo novamente. Por causa do quê? Por causa da salvação providenciada por Jesus. Nós temos em Jesus um Salvador que nos liberta do pecado e nos liberta do poder do pecado. Ele não só quebra a maldição do pecado, como ele quebra também o poder do pecado em nossa vida. Eu vou ler um último texto para a gente finalizar essa aula aqui e ir para as aplicações. Que é Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Hebreus capítulo 2, não anotei, mas a gente acha aqui. Hebreus capítulo 2, deixa eu ver onde é que está. Capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Duas coisas Jesus faz. Primeiro, destrói o poder da morte. Segundo, destrói a morte. Perceba, destrói o pecado é destruído, o pecado é vencido, mas também o poder da influência do pecado é destruída. O pecado agora não nos afeta mais da mesma forma que nos afetava antes. É isso que Hebreus está dizendo. O nosso Salvador, o resultado da sua salvação é a restauração com Deus, com a humanidade e com a criação, e também libertação do pecado e do poder do pecado. Agora nós não temos mais a influência do pecado, ela não nos levará mais à morte eterna, mas também o pecado não nos conduzirá a uma vida que desagrada a Deus. Então na próxima aula eu quero finalizar tudo isso aqui que eu falei, aplicando 3 coisas para a nossa vida, certo? Te vejo na próxima aula.